de certa maneira, nós saímos de uma terra onde o nome de Deus muitas vezes não é valorizado como se deveria, não é reconhecido como se deveria, e mesmo sabendo, ouvindo falar que existe um Deus que pode, um Deus que criou, ainda assim insistimos em praticar as coisas que você sabe que você praticava, que eu não preciso citar. O pecado imperava. E nós, como parte da igreja, nós temos essa carga, trazemos com nós esse histórico de onde nós saímos, mesmo nascendo em um lar cristão, como eu fui. Eu nasci, eu tenho quase 29 anos, não cheguei lá ainda não, eu tenho mais alguns dias para chegar lá. Quase 29 anos, e dos meus 29 anos, embora tenha aquele momento de dificuldade da adolescência, da juventude, que todos têm, eu passei meus quase 29 anos dentro da igreja. Meu pai é pastor há quase 30 anos, e eu sou tão nascido na igreja assim que nós morávamos na casa pastoral, em frente à igreja onde meu pai dirigia, e eu nasci em casa, em frente à casa pastoral. Então, para me entender, tão próximo que eu tenho essa relação. Então, de lá para cá, a gente acaba enxergando tanta coisa dentro da igreja, que mesmo estando dentro da igreja, nós estamos, às vezes, em pecado também, porque nós praticamos coisas que não pertencem ao meio da igreja, não pertencem ao corpo de Cristo, no ponto de vista de santidade. Então, eu considero que nós, como igreja, temos essa identidade que essa mulher tinha, porque ela tinha essa carga com ela, tinha esse histórico. A identidade dessa mulher era cananeia, pertencente à cidade de Tiro e Sidom, que Deus, ou no caso Jesus, e o evangelista, no caso Mateus, esse texto também está registrado em Marcos, mas Mateus deixa bem claro, ela era dali porque ela trazia consigo toda essa carga, todo o texto que eu queria usar, na verdade, que ela traz contigo todo esse preconceito, porque vem de um meio totalmente diferente dos discípulos que estavam com Jesus ali, que já tinham visto Jesus fazer milagre, coisa parecida. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos. O segundo ponto é que exatamente identifica o que nós somos também, porque embora estando nesse meio, embora estando lá, inseridos nesse mundo de pecado, inseridos nesse mundo de idolatria, inseridos nesse mundo de pessoas que não valorizam Deus dentro de si, ela ouviu falar de Jesus. Alguém com certeza pregou de Jesus para ela. Falou assim: olha, eu estive naquela região, fiquei sabendo que existe um homem que fez milagres, que existe um homem que está andando, curando os cegos. Não é à toa que nós estamos no capítulo 15, que se você olhar os capítulos anteriores, você vai ver Jesus limpando o leproso, você vai ver Jesus curando o cego, você vai ver Jesus multiplicando pães, você vai ver Jesus falando que pecados estão perdoados. Então, quando chegou ao conhecimento dela, ela falou assim: opa, eu esqueci de citar que antes Jesus também tinha libertado endemoniados, 2 inclusive. Então chega para ela a seguinte informação: olha, tem um Jesus que faz isso, isso e isso. E ela olha para dentro de si: olha, eu tenho uma filha dentro da minha casa, endemoniada. E perceba que o texto usa um advérbio muito interessante, um advérbio de modo, que diz o seguinte: a filha dela estava miseravelmente endemoniada, a ponto de eu considero que a situação daquela mulher era terrível. Imagina o que os espíritos podem fazer com uma pessoa. Basta você olhar para o endemoniado de Gadara, lá, que vivia lá no cemitério, se alimentava de cadáveres e tudo mais. Porque o mal, irmãos, o inimigo, ele não tem nada de bom para a sua vida, não. O que ele vai te fazer é te levar para o fundo do poço. Por mais que no primeiro momento pareça bom, o final é a morte. O final que ele quer para você é destruição. E nesse caso, a menina já estava nesse estado terminal, num estado de miserabilidade, num estado de perdição. E ela vendo aquilo dali e falou: espera aí, eu estou nesse meio, Deus nenhum da minha terra conseguiu me ajudar. Médico nenhum da minha terra conseguiu me ajudar. E eu escuto falar de que tem um Jesus que liberta, que tem um Jesus que pode fazer, que tem um Jesus que ele transforma. Eu vou para ele, olha. É o que nós fizemos. Nós um dia ouvimos falar que Jesus transforma, amém, irmãos? Amém. Nós ouvimos falar que Jesus liberta, amém, irmãos? Amém. E nós ouvimos falar que Jesus perdoa pecados. Amém. E o que nós fizemos? Aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador. Esse aceitar não necessariamente é você chegar aqui e levantar sua mão. Quando eu falo aceitar, é você colocar Ele dentro do seu coração, o propósito no seu coração de que Ele é o reconhecimento dentro do seu coração que Ele é o Senhor da sua vida, que só Ele é capaz de fazer o que para o mundo é impossível, o que para os outros deuses é impossível, e só Ele é capaz de fazer. E eu acredito que nesse contexto ela reconheceu exatamente isso.
Não é à toa que quando ela ouviu falar, opa, aquele camarada lá que faz tudo, ele vai estar passando justamente por Tiro e Sidom. E quando ela escuta falar que Jesus ia passar por ali, o que ela faz? Eu vou até ele. É onde entra o nosso terceiro ponto do slide próximo, que diz o seguinte. No terceiro ponto, é onde eu quero chegar aqui, que realmente para a nossa meditação nessa noite. Que ela aprendeu de alguém, com certeza, como deveria cultuar a Deus. Porque se alguém pregou para ela, e aqui eu quero usar o seu exemplo nessa noite, quando nós chegamos aqui na igreja, e com certeza você aprendeu isso ao longo da sua vida cristã, você aprendeu que para chegar diante de Deus, você precisava ter as características X, Y e Z. Em outras palavras, como chegar diante de Deus? Como mover o coração de Deus? Como é que nós fazemos para alcançar uma bênção de Deus? Como é que nós fazemos para alcançar a misericórdia de Deus? Óbvio, primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer Cristo como Salvador. Todos nós fizemos. Segunda coisa, você aceita Ele, amém. Isso nós fizemos. E a terceira coisa, você tem que fazer o que eles chamam de por onde, você tem que cultuar a Deus de alguma forma. Irmãos, e diante de Cristo, aquela mulher estava com todas essas características, porque diz que ela veio e começou a clamar. Por isso que eu pedi para você citar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ela traz contigo o clamor pelo Senhor. Quantos de nós clamamos a Deus nos cultos? Quantos de nós temos essa prática de madrugada clamar ao Senhor? Senhor, preciso disso, preciso daquilo. Ou simplesmente, Senhor, vem sobre minha vida. E o clamor não cessa. No próximo verso, os próprios discípulos falam: meu camarada, meu Jesus, manda ela embora, então despeja, porque ela está vindo gritando atrás da gente. Ou seja, a persistência em clamar ao Senhor, mesmo diante de uma pseudo negativa do Senhor, mesmo que o Senhor aparentemente estava se negando a atendê-la, ela continuava gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que os discípulos falam: olha, então manda ela embora, porque ela está aqui clamando. Quantos de nós, irmãos, estamos nesse caminho clamando ao Senhor, e aparentemente parece que o Senhor não está ouvindo? E o que nós fazemos? Continuamos clamando, porque nós temos dentro de nós esse reconhecimento que, embora demore, só Ele é capaz de fazer. Então eu estou clamando a pessoa certa. Então, nesse contexto, eu acredito que ela fez toda essa prática de cultuar, todo esse eu vou usar essa palavra, mas não é exatamente essa que eu queria usar, mas todo esse ritual que nós hoje temos de chegar na igreja, fazer a nossa oração, de entregar o nosso coração quebrantado diante do Senhor. Porque se você pensa que Deus desprezará um coração quebrantado, você está enganado. Pelo contrário, é um coração quebrantado que o Senhor não desprezará. E essa mulher tinha consigo essa característica. Ela chegou diante de Deus com fé. Não é à toa que o último verso diz que: mulher, grande a tua fé. Todos nós temos fé, amém? Amém. Então ela chegou com fé. Ela chegou e se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. Quantos de nós viemos à igreja com esse pensamento de adorar a Deus? Todos nós, amém, irmãos? Amém. Então nós estamos adorando a Deus, nós estamos com fé em Cristo e nós estamos com o coração quebrantado, ou esperamos que se espera que estejamos com o coração quebrantado diante de Deus. E essa mulher tinha todas essas características: coração quebrantado diante de Deus. Ou você acha que o coração de uma mãe que vê uma filha miseravelmente endemoniada em casa não estava quebrantado diante de Deus? Das poucas vezes que Deus se deixa comparar com alguma coisa, Ele se compara com o quê? Com o amor e a proteção que uma mãe tem pelo filho. Então imagina aquela mãe chegando diante de Cristo, se jogando, e dizendo: meu Senhor, me socorre. Para ela ter feito isso, irmãos, ela estava com tudo o que nós, igreja de hoje, por isso eu disse, vamos nos identificar com ela, o que nós, igreja de hoje, acreditamos ser o caminho para chegar às bênçãos do Senhor. Nós acreditamos nisso, e para chegar às bênçãos do Senhor temos